Só para conferir, então, vocês já vão construir esse modelo e depois vão analisar. Aqui eu já vou mostrar o modelo pronto, tá? Então, vocês só olhem depois que ele realmente estiver pronto. Só para conferir se vocês fizeram corretamente. Então, construir locais. O que vocês precisaram criar nesse modelo 2? 3 máquinas, eu mostrei. Cada máquina vai processar uma peça por vez e a gente vai usar só uma máquina de cada tipo. O estoque de entrada ou recebimento, capacidade 40, e o estoque de saída para o produto 1, saída para o produto 2, cada um com capacidade de 20. Então, não esqueçam de colocar essas capacidades, senão ele vai dar aquele problema de falha de chegada. E o nome independe, tá? Se alguém cria um nome diferente. Aqui só questão de curiosidade também, vamos supor, eu esqueci, eu queria ter inserido uma linha aqui em cima, né? Então, para não ficar fora de ordem, se vocês quiserem inserir uma linha em cima ou embaixo, aqui está selecionado a saída 1. Se eu colocar aqui editar, inserir, o que ele faz? Ele insere uma linha em cima da que estava selecionada. Isso vale aqui nos locais, como no processo, porque para não ficar fora de ordem. Então, agora eu vou excluir só para não mudar aqui a sequência. Então, seguindo a mesma lógica, depois vocês vão criar as entidades. Então, nesse caso, a gente tem 2 produtos, a matéria-prima para cada produto. Aqui eu já chamei de produto 1 e 2. Aqui é só questão de editar a imagem, aumentar o tamanho, mudar a cor, tá? E poderia ser qualquer outra imagem, tá? Não necessariamente essas duas que eu escolhi. Depois, aqui nós já criamos, né, a rede de caminhos, 6 interfaces. E depois o recurso e as velocidades, quando ele está cheio e quando ele está vazio. Processo. Então, não esqueçam de definir o processo para cada produto. Produto 1. Chega na entrada, chega no estoque de entrada, né? Do estoque de entrada, como não tinha nenhuma operação no enunciado, lá naquela tabela do modelo 2, reparem aqui, não tem nenhuma operação do produto 1 no recebimento. Então, a gente não colocou nada aqui. Da entrada vai para o produto 1. Essa regra, First 1, ele pega a primeira peça que está disponível, que está mais tempo no estoque. Então, aqui, para que o operador realmente possa fazer essa movimentação, vocês têm que colocar aqui a função correta na lógica de movimento. Então, vamos fazer isso juntos para que vocês entendam. Se não colocar nada, é como se não tivesse criado nenhum operador. Dá um duplo clique, ele vai aparecer aqui essa opção, a gente clica no martelinho e seleciona mover com. O que eu estou pedindo aqui? Então, eu quero que o produto da entrada para a máquina 1 seja movido por quem? Então, eu seleciono mover com, aí eu vou clicar em recurso. Como só foi criado um recurso, ele aparece só uma opção disponível, que é o operador. Então, mover com, operador, só que eu preciso selecionar aqui a opção then free, porque ele vai entregar esse produto e depois eu preciso liberar esse operador para ele voltar à sua origem e colar, tá? Então, a função correspondente é mover com, nome do recurso, then free. Isso precisa estar em todas as linhas, com exceção da última, né, que vai para a saída, porque essa movimentação vai ser feita pelo operador. Tá? Então, vocês podem ou fazer dessa forma, selecionando Move With e tal, ou, já aprendi, já sei decor, escreve direto esse comando. Depois da máquina 1, vai para a máquina 2. Então, reparem, a mesma coisa aqui, né? Mover com o operador then free. Na máquina 1, vocês vão especificar aqui o tempo de operação da máquina 1. Só lembrando, né, como que isso pode ser feito, mesma coisa, duplo clique, vai no martelinho, wait, demora quanto? Função de distribuição. Qual que é a distribuição do produto 1 na máquina 1? Uniforme, média 12, desvio 1. Então, seleciona aqui, uniforme, média 12, desvio 1. Retornar e colar.
tá? E aí é só seguir essa lógica para as outras operações dos outros produtos nas outras máquinas. Então, na máquina 1, ele demora 12, mais ou menos 1, só que é uniforme. Da máquina 1 vai para a máquina 2, essa movimentação também é feita pelo operador. Da máquina 2, qual que é a operação? Nesse caso é normal, média 8, mais ou menos 1. Da máquina 2 vai para 3, a movimentação também é feita pelo operador. Da 3 vai para o estoque de saída 1, por quê? Porque aqui eu estou falando do produto 1. Movimentação é feita pelo operador e, por fim, da saída vai para... do estoque de saída do produto 1 vai para a saída do sistema. Não esqueçam de colocar aqui essa operação, que é o wait 40, porque demora 40 minutos antes dele sair do sistema. Isso está especificado lá na operação do produto 1. Tá? Então, esse é o processo do produto 1. Seguindo a mesma lógica, é só fazer a mesma coisa para o produto 2. O produto 2 ele chega no estoque de recebimento, só que ele vai direto para a máquina 2, ele não passa pela máquina 1. Aqui é a mesma coisa, ele é movimentado pelo operador. Da máquina 2 vai para a máquina 3, não esqueçam de colocar o tempo correspondente. Da 3 vai para a saída 2 e da saída 2 sai do sistema. Não esqueçam de colocar aqui que ele demora também 40 minutos antes de sair do sistema. Reparem que na última linha não tem nenhuma lógica do movimento. Se a gente colocar aqui move o if operador da Infree para sair do sistema, ele vai dar erro. Ele vai dizer que o operador está tentando sair do sistema. Por fim, na chegada, esses dois aqui não precisa ter, não se preocupe. Então, aqui na chegada vocês vão especificar a chegada de matéria-prima de cada produto. Então, ambos chegam no estoque de entrada. Ele disse lá no enunciado que só chega um lote, uma peça por vez, então o tamanho do lote é 1, por isso que aqui está 1. O produto 1, ele já chega, pode chegar a partir do instante zero que começa a simulação. Isso aqui não estava especificado, a gente considerou sem ocorrências. Então, ele vai chegar a um produto de cada vez e isso vai se repetir por 100 vezes. E a frequência entre um lote e outro ele dá aqui no enunciado, né? Tanto para o produto 1 quanto para o 2. Então, do produto 1, distribuição normal, com média 20, mais ou menos 2. Normal, média 20, mais ou menos 2. Uniforme, 25, mais ou menos 3. Tá? Aqui ou vocês podem digitar direto, reparem que aqui não tem wait, ou faz a mesma coisa que eu mostrei lá no processo. Clica com o botão direito, aqui é só selecionar direto a função de distribuição, normal, qual que era aqui mesmo? Normal, média 20, desvio 2. Então, normal, 20 e desvio 2. Retornar, colar. Tá? Ou escreve direto, ou faz dessa forma, clicando com o botão direito e selecionando a função de distribuição. Então, a última coisa, o produto 2, ele só vai chegar 2 horas depois. Então, o que a gente define aqui? Que na primeira vez, como está tudo em minutos, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, 120 minutos. Então, a simulação começa no instante zero. Então, só depois de 2 horas que pode chegar uma unidade do produto 2. Então, essa informação a gente coloca aqui em minutos, tá? Esse é o modelo 2 já pronto, aí vocês vão executar. Então, vocês vão me entregar esse modelo pronto, só que vocês vão precisar também fazer análise. Então, reparem que nesse caso específico ele deu falha de chegada. Então, vocês vão fazer uma análise geral desse processo e definir depois o número de operadores. Então, aqui a gente já sabe que tem falha de chegada, que esse estoque não está suficiente, mas por enquanto a gente não vai mexer nesse estoque. O objetivo aqui é analisar o número de operadores. Aí vocês vão olhar a porcentagem de utilização de cada máquina, se tem uma máquina que é gargalo ou não. Aqui tem bloqueio, principalmente da máquina 1, porque nós não criamos os estoques intermediários. Isso poderia ser interessante, né, ter criado para que esse bloqueio seja nulo. Aí vocês vão olhar o relatório como um todo, mas principalmente
os dados referentes ao recurso. Por enquanto a gente está utilizando só um recurso e ele está 73% da sua capacidade, 73% de utilização. Aqui ele dá o total em uso mais a soma da viagem, né, ou 100% menos a utilização. Então, essa porcentagem em uso é quando ele está carregando a peça, quando ele está com a peça, só que ele especifica, ele deixa aqui separado, né, quando ele está com a peça esperando a máquina processar, ou quando ele está em viagem. Viagem em uso, né, para levar a peça, ou para retornar ao ponto de origem sem a peça. Então, tem essa diferença. Então, a soma desses três aqui é a porcentagem de utilização dele, que é 100% menos a ociosidade. Então, ele fica, nesse caso específico, ele está 73% da utilização só com um operador. Aí vocês vão aumentar o número de operadores, provavelmente essa utilização vai baixar, e aí vocês vão analisar se vale a pena ou não. Talvez não vale a pena, porque melhora a produtividade, melhora o tempo de ciclo, o tempo geral de simulação vai diminuir, só que ao mesmo tempo vocês têm que analisar se o operador vai ficar muito ocioso, talvez não vale a pena. Esse problema das falhas, né? Será que com mais um operador essas falhas vão zerar, vão diminuir? Outro ponto que é importante analisar, além do total de saídas, né? Nesse caso deveria fazer ser indicada, não fez porque teve falhas de chegada, mas vocês podem olhar também o tempo médio no sistema. Então, o produto 1, reparem, ele demora muito tempo para ser produzido, em média, né, uma unidade. Isso está muito alto, principalmente por causa do quê? Do tempo de bloqueio. Então, a operação propriamente dita, tanto do produto 1 e 2, em torno de 70 minutos. Aqui, 55. Agora, o que está deixando esse tempo muito alto, principalmente em relação ao produto 1, aqui ele chama bloqueio, mas é o tempo de espera, né? Quando a máquina não está em operação, quando a peça não está em operação, quando ela não está em nenhuma das máquinas, todo o tempo correspondente, ele conta aqui como tempo bloqueado. Então, o ideal seria praticamente zerar esse tempo. Como que isso pode ser feito? Nesse caso específico, ele está pedindo para vocês analisarem com mais de um operador, mas vocês podem até propor outras melhorias, tirando o operador, o que vocês poderiam fazer para melhorar esse modelo como um todo, principalmente zerar esse bloqueio, tá? Então, só para fechar, o que vocês vão me entregar? O modelo 2 completo, passo a passo, como eu mostrei aqui, e a parte de análise, que é relacionada principalmente ao número ideal de operadores, mas vocês não precisam se limitar só a analisar a quantidade de operadores. Vocês podem propor outras melhorias de modo que reduza substancialmente aqui esse tempo de bloqueio, que é um dos principais indicadores do relatório de saída. Podem analisar outros dados também, tá? Obrigada, boa noite.